Olá, com alegria estamos juntos mais uma vez para aprender, crescer na fé e aplicar os ensinamentos bíblicos. Eu convido você hoje a entrar no conteúdo bíblico de Marcos capítulo 10, a partir do versículo 32, que conta o contexto da saída de Jesus da Galileia para se dirigir a Jerusalém. Seria a subida final, a última vez que Jesus iria para Jerusalém, pois naquela semana ele morreria, seria crucificado, seria entregue por nós como sacrifício ao Deus vivo. E esse acontecimento narrado por Marcos, ele é muito importante, porque revela que o que aconteceu em Jerusalém não foi algo inesperado, Jesus não foi pego de surpresa. Jesus tinha o domínio e o controle de tudo que iria acontecer, conhecia e controlava tudo que estaria a acontecer naquelas horas e naqueles dias. Por isso que quando Marcos conta a subida de Jesus para Jerusalém, ele fala, eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente deles. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de acontecer. Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, ele ressuscitará. Bom, vamos aqui aprender com Jesus como enfrentar os grandes desafios da vida. Vamos olhar para os gestos, para as palavras de Jesus e aplicar às nossas vidas. Mas é importante notar a reação dos discípulos a decisão de Jesus de subir para Jerusalém, porque todas as vezes que Jesus subiu para Jerusalém, depois que ele fez o seu ministério ali na Galiléia, foram momentos tensos, momentos de perseguição, de perigo de morte, de acusações, de ciladas, e os discípulos sabiam que aquele momento era um momento muito importante e também era um momento muito de aflição, de dúvidas, de incertezas. Tanto é que o grupo se divide em 2 reações emocionais. Diz o texto bíblico que os seus discípulos estavam admirados com a coragem. Esse homem não tem medo, esse homem sabe o que quer e esse homem luta, independente do quadro. Se é para subir para Jerusalém, mesmo sabendo dos perigos que ali tem, ele vai. Então Jesus demonstrava uma coragem que poucos tinham, e não só uma coragem que poucos tinham, Jesus demonstra uma fé que poucos tinham. E essa fé que Jesus demonstra causa admiração. Por outro lado, o texto diz, e enquanto os que o seguiam estavam com medo, um grupo admirava, outro grupo estava com medo. Será sempre assim? Nós vamos gravitar entre um grupo e outro. Uma hora vamos estar com coragem, com admiração, outra hora vamos estar com medo. E eu imagino esses que estavam com medo porque pensavam, está louco, como é que vai subir para Jerusalém? Lá só tem gente hostil, lá só tem perigo, lá é risco de morte, para que subir para Jerusalém? E Jesus, percebendo essa dubiedade, essa polaridade de sentimentos e ao mesmo tempo de reações, ele convoca os seus discípulos e com uma calma descomunal, ele alista 7 coisas que vão acontecer, demonstrando que ele sabia o que iria acontecer, mesmo assim não estava com medo, porque a vida da gente tem que obedecer propósitos, e se o nosso propósito é lutar, como diz o hino, verás que um filho teu não foge à luta. Então Jesus, ele sabe o que vai acontecer, se prepara para enfrentar o que vai acontecer
e mostra conhecimento e preparo para enfrentar o que vai acontecer. E são 7 coisas. Primeiro, diz, olha, quando nós chegarmos lá, eu, o Filho do Homem, serei entregue nas mãos das autoridades judaicas. E eles vão, segundo, me condenar à morte. Como eles não poderão executar a minha morte, eles vão me entregar aos gentios. Gentio é a forma que o judeu se dirige aos que não são judeus, são agentes das outras terras. E ele estava se referindo aos romanos que executariam Jesus. Lembra de Pôncio Pilatos, que sentenciou Jesus e mandou crucificá-lo? Terceiro, ele seria entregue aos gentios. Quarto, esses gentios zombariam dele. Isso é um desprezo. Zombar é desqualificar, zombar é ridicularizar, zombar é diminuir, é falar impropérios, zombar é destacar áreas e defeitos de uma pessoa, zombar é colocar alguém à margem, é inferiorizar. E Jesus disse, eu vou passar por isso. E diz mais, e vão cuspir em mim. Porque mais do que falar, receber uma cuspida é um ato de humilhação extrema. Na nossa cultura, não tanto, mas quando você vai para a cultura chilena não, na China, os chineses, e também ali no Oriente Médio, cuspir no chão quando você passa é uma degradação. É dizer que além de você não ser bem visto, é que você é nojo, você é igual um cuspe. Os chineses fazem muito isso. Quando querem desprezar alguém, eles cospem ao chão. Pior do que isso, os romanos cuspiram em Jesus, como se Jesus fosse uma lata de lixo. É isso que Jesus teve que passar por nós, são essas situações que Jesus enfrentou. E além disso, ele vai dizer, e vão me açoitar, vão trazer sobre o meu corpo uma penalidade, uma punição para degradar minha honra. E acrescenta mais, e me matarão. Se já não bastasse tudo que iria acontecer, Jesus culmina com o ato final, que seria arquitetado pelos judeus e pelos romanos. Eles vão dizer, e para fim me matarão. Eu imagino os discípulos ouvindo isso, uma escada de desastre, uma desgraça após outra. E eles ouvindo, quem tinha medo ficou com mais medo, quem estava admirado provavelmente passou para o time dos medrosos. Mas Jesus preferiu ser realista do que encobrir verdades, de encobrir problemas, de encobrir incertezas. Jesus preferia ser claro e cristalino e não negar um problema, como se negando um problema, o problema deixasse de existir. Você enfrentando os problemas, de fato, você está pronto a ser proativo, a ser dinâmico, a ser operoso e a, de fato, trazer resoluções. Nesse caso aqui, Jesus é claro, mas ele não termina com a morte. Ele diz assim, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. As palavras de Jesus sempre terminam com um fim melhor. Tanto é que o nosso fim será nas moradas celestiais. O nosso fim, quem crê em Jesus e o ama, é estar em gozo, em plenitude no céu. A nossa vida, por mais que a gente passe por aflições, lá vai ser diferente. Mas também aqui, Deus pode mudar a nossa história aqui. Podemos passar sucessões de dificuldades e, ao fim, sair dali restaurado. A vida de José do Egito é uma vida assim, de profundas sequências de transtorno, de desgraças, mas ao fim é ele que está ali sentado na cadeira do segundo homem mais importante do Egito, é ele o ministro da fazenda, é ele que dá ordem e é ele que vai abençoar a sua família, ao final e depois de tudo. E quando Jesus conta isso, ele está nos ensinando a enfrentar diferentes problemas, de tranquilizar o nosso coração, saber que tem alguém
controlando os acontecimentos. Nada acontece por acaso. Há propósito em tudo, mesmo nas coisas difíceis que a gente encontra, e que Ele é soberano sobre tudo. Jesus poderia descer da cruz a hora que Ele quisesse. Jesus poderia muito bem impedir que a cruz se realizasse. Jesus poderia muito bem dizer, basta, não vai ter morte aqui. Mas havia propósito e Ele se submete aos propósitos de Deus. Então, nós temos que aprender a entender que quando Deus permite certas coisas, é porque Ele está no controle de certas coisas e dessas coisas que nos apavoram. E quando a gente olha para o final da história, aquilo que está no meio se torna pequeno. E quando a gente olha para o que Jesus pode fazer por nós, naquilo que a gente nem tem forças para fazer, a gente tem um coração alegre, feliz, porque sabe que Ele está no domínio de todas as coisas. Então vamos orar? Ore comigo. Senhor, Pai amado, nós apresentamos os nossos corações, muitas vezes com medo, muitas vezes incrédulos, diante de certas situações em que passamos, mas nós clamamos a Tua misericórdia, o Teu poder sobre nós. Dá-nos ânimo, dá-nos força, dá-nos coragem para enfrentar os problemas, sabendo que tudo acontece obedecendo o propósito e que a gente possa reagir de forma esperada para quem tem fé. E da nossa incredulidade, ajuda-nos, Senhor, a ter fé, a reagir com convicção de que o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Abençoa-nos, Deus. Esse é o pedido que eu te faço com os meus irmãos, no nome santo, glorioso de Jesus, aquele que vive e reina, que está assentado à direita do Pai, intercedendo por nós. É no nome dele que eu te oro, Pai amado, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Fique com Deus. Deus abençoe sempre.